quando se olha pelo prisma de cima, ela parece muito fácil, mas eu acredito que todos que começaram essa luta de empresário no Brasil, aqueles que não foram de herança, sempre tem uma história interessante para contar e uma história que talvez seja quase que igual, porque ela foi difícil. Ser um empresário no Brasil é abrir mão de ter um salário no final do mês, de ter férias junto com seus filhos e também de ter um 13º, uma remuneração garantida. Porque como empresário você tem que buscar esse resultado, você tem que fazer esse futuro. Eu digo para aqueles que querem começar essa carreira, eles no começo, e principalmente em tudo que fazem, eles têm que ter uma visão, eles têm que enxergar normalmente aonde ninguém consegue enxergar. Quando você enxerga onde as pessoas não enxergam, você tem mais possibilidade de avançar. Você tem que ter determinação. Determinação é um fator muito básico para aquilo que você quer encontrar. E você tem que ter organização. A partir do momento que você enxergou, que você determinou aquilo que você quer, você tem que ter muita organização dentro daquilo que você vai fazer e não sair nunca daquele foco. Uma outra coisa importante é que você tem que ter habilidade para lidar com pessoas, seja eles seus clientes ou seja aqueles braços que você traz para crescer mais. Então você tem que ter muita habilidade. E tem que ter habilidade também para lidar com processos e entender os processos do começo ao fim. Isso eu entendo que seja um fator primordial. Eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade. Considero que eu comecei a trabalhar porque quando eu fazia ainda meu pré-primário, enquanto as crianças jogavam bolinha de gude, eu vendia. E foi aí que eu consegui começar a estudar e comprar as minhas canetas, comprar os meus lápis de cor, e é assim que eu fazia. Aos 12 anos de idade, eu fui convidado para entregar gás em uma loja, e eu entregava gás na cidade, com uma bicicleta, e eu concorria, na época, com um caminhão que entregava gás na cidade. O que eu entendi e o que eu enxerguei? Que se eu conseguisse entregar o meu gás antes do caminhão chegar, eu conseguiria ter a minha clientela, porque, na verdade, quando ele chegasse, todo mundo já tinha o seu bujão de reserva cheio. E aí eu comecei a fazer, isso eu estou dizendo de basicamente 50 anos atrás. Eu fazia uma pesquisa, eu conversava com a dona de casa e perguntava quantas pessoas na sua família. Também era uma cidade pequena, a gente conhecia todo mundo. Ela dizia, nós somos em 6. Então, eu imaginava que se ela cozinhasse, ela tomasse café da manhã em casa, almoçasse e jantasse, que é o normal numa cidade pequena, um bujão de gás daria para 20 dias. Então, eu anotava num caderno e com 12 ou 15 dias, eu já passava com o meu bujão de gás já na minha bicicleta e dizia, eu vim trocar o seu bujão, porque eu já sabia que tinha um vazio. E realmente, essa história foi durante aí basicamente 3 anos, né? E eu conseguia ganhar o meu dinheiro em cima disso. Depois eu tive uma outra atividade, eu entendi que as pessoas, as donas de casas, porque basicamente todo mundo era do lar, não gostavam de sair de casa para comprar verdura, para ir numa quitanda comprar verdura. Então, eu como filho de agricultor, eu plantava a minha horta e entregava essa verdura em casa. Então, todos os dias até meio-dia, eu basicamente entregava essas verduras em casa, tinha uma clientela do gás e da verdura. E eu fui ampliando aí o meu negócio, e esse negócio eu estudei, eu fiz 3 faculdades em cima desse negócio. Eu consegui pagar as minhas escolas, né? Também dei aula sobre economia
e também sobre administração, na própria faculdade que eu me formei, mas entregando gás e vendendo verdura. E foi aonde eu enxerguei a única possibilidade que eu tinha para estudar. Porque se eu não fizesse isso, eu não conseguiria estudar. Aos 28 anos de idade, já avançado, né, eu fiz a minha última faculdade e eu me mudei para o Rio de Janeiro. Porque eu entendia, e eu morava no interior do estado de São Paulo, e eu entendi que eu precisaria de um universo um pouco maior. Aí pela primeira vez eu fui trabalhar de empregado. E trabalhei de empregado durante 6 anos. E foi uma escala que eu entendo que para mim vitoriosa. Eu comecei numa empresa como vendedor, eu era promotor de cargas, né? Eu vendia cargas para uma transportadora. Em 2 anos eu cheguei a gerente, fui contratado por uma outra empresa grande de transportes e nela eu cheguei a diretor, onde eu trabalhei 4 anos e foi aonde eu conheci o turismo, porque essa empresa eu tratava de cargas que era aonde eu tinha começado a minha carreira de empregado e também de passageiros, e também na função que eu tinha de gerenciar as lojas de turismo dessa empresa, que eram 196 lojas. E aí eu conheci o turismo. E numa das viagens que eu fiz, me foi apresentado, por exemplo, a situação de um seguro de viagem, que para mim era desconhecido. E eu entendia que era um mercado muito difícil, porque poucas pessoas utilizavam. Mas por outro lado eu dizia o seguinte, mas é um mercado que todo mundo vai precisar. E era um desafio. Então eu apostei naquilo que eu tive uma visão. Eu entendi que esse mercado seria interessante, mas o caminho era complicado, né? Existia na época que nós tínhamos uma situação que era um tabu. Como é que eu vou oferecer uma assistência de viagem para um passageiro que eu estou dizendo que ele vai fazer uma viagem linda, maravilhosa, e que no final eu vou dizer que ele pode ficar doente ou que ele pode ficar sofrendo ou sofrer um acidente. Então, nesse aspecto, eu tinha um grande tabu. Passado algum tempo, e eu tinha entendido que dentro da minha determinação e da minha organização, eu demoraria mais ou menos 3 anos para fazer a empresa virar. E para minha surpresa, no 5º mês, a empresa já se pagou. E eu não precisei mais usar aqueles fundos provisionados para sustentar a empresa. E aí veio uma escalada. Teve um fato determinante, que eu fiz uma pesquisa de mercado já em 1992, aonde uma pessoa ia comprar uma viagem para Nova York e a agência, somente 48% das agências ofereceram um hotel. 52% perderam de vender um hotel. Somente 3% ofereceram, por exemplo, um ingresso para Broadway. E se vai a Nova York e não vai na Broadway, pelo menos para contar que foi. E menos de 1% ofereceu um carro e uma assistência de viagem. Então, eu tinha na mão 2 situações, uma de alegria e uma de tristeza. Eu preferi olhar pela alegria, porque se eu estava vivo, pagando as minhas despesas, com ainda 1% oferecendo o meu produto, eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu tinha um mercado imenso. E somente 12% de quem viajava utilizava assistência de viagem. Então eu resolvi investir em treinamento. E hoje a GTA, que é a minha empresa de assistência, ela treina em torno de 9.000 agentes de viagens por ano.
E isso daí foi treinando e dando para as pessoas o hábito de oferecer. Mesmo assim, nós entendemos que faltava mais. E nós precisamos também falar para a agência que ela tinha que agregar valor aos produtos que ela vendia. E nessa trajetória, nós conseguimos realmente estarmos onde estamos. Hoje, basicamente, nós damos assistências por dia para 68 mil pessoas que viajam para o mundo inteiro. Então eu digo o seguinte, a minha história pode não ser a melhor, mas ela é vencedora. E ela foi feita com muito trabalho, com muita determinação. Resolvi aumentar um pouco a minha empresa, fazendo pessoas que estavam do meu lado também serem empreendedores. Então hoje eu não tenho nenhum lugar do Brasil, a não ser São Paulo, a equipe própria da GTA. Eu tenho pessoas que são meus representantes e eu tornei eles empreendedores. Então, vale a pena. Vale a pena se você tem o dom de enxergar onde os outros não enxergam, ser determinado, ser organizado, puder ter habilidade para lidar com pessoas que sejam os seus clientes, os seus colaboradores, e você, no final, tiver condições de entender bem todos os processos da sua empresa, porque a sua empresa é você. Você é que determina para onde ela vai. Siga em frente. Eu entendo que você também pode conseguir.